pessoal, chegamos ao último episódio dessa sexta temporada do Vem Aí. Foi um ano cheio de novidades, de conteúdos aqui para vocês. Eu sou Igor Lopes, estou aqui em todas essas edições que passaram, contando para vocês o uso de inteligência artificial aplicada aí, seja em visão computacional, seja em LLM, seja em diversas indústrias. Falamos de tecnologia e inteligência artificial aplicada à saúde, aplicada ao agro, aplicada ao varejo. O que mais, Jomar? O que nós falamos aqui? Né? Tudo quanto é indústria. Falamos de tudo. Boa. Jomar Silva é gerente de relacionamento com desenvolvedores para a América Latina, já co-host aqui do episódio. Já estou em casa. Já está em casa, já está aqui abrindo a porta da geladeira e tudo mais. É isso aí. Bom, o Jomar é o cara que cuida de trazer os grandes cases aqui para nós, e dessa vez ele escolheu um que quando o Paulo Pérez, que é o CEO e fundador da BioFi, que é o convidado dessa edição, quando ele começou a me falar um pouquinho aqui do que ele faz, eu falei, cara, vamos começar a gravar logo, porque esse episódio aqui vai dar pano para manga, tem muito assunto e muita coisa bacana. Paulo Pérez, CEO e fundador da BioFi, prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, um orgulho estar com vocês, estar com meu amigo Jomar, estar com você, novo amigo Igor. Estamos aqui. Perfeito. Para o pessoal entender, né? Você veio de Uberlândia para o mundo. Na verdade, eu sou o que a gente chama de uberlandino. Você fala, quem é uberlandino? É quem adota Uberlândia como cidade. Eu sou de São Paulo mesmo. Já pegou o sotaque mineiro? Não, é que eu nasci no interior de São Paulo. Tá. Meu R nunca vai me abandonar, entendeu? Por mais que eu morei 20 anos na capital, eu sou do interior. E agora, quando eu volto para Uberlândia, meu sotaque volta à tona. Boa. Não, então, a gente está falando aqui de Uberlândia, né? Uma região que é forte ali, né, para o agro. A BioFi começou aí, mas, de repente, a gente tem uma empresa-mãe com vários filhotes aqui que a gente vai conversar. Mas tudo se resume à biologia, tudo se resume à análise biológica de tudo. Exato, pronto. Quando eu falo de tudo, você quer que eu explique um pouquinho disso? Vai lá. Vai lá. A BioFi, ela nasceu, o nome BioFi vem tecnologia para a vida. Tá? Por isso que veio BioFi, né? Seja vida animal, seja vida vegetal, vida humana. Tá? A gente começou, as nossas raízes foram soluções voltadas para a vida vegetal. A gente faz parte de um grupo de várias empresas, né? As outras são mais velhas, eu sou a filhote delas. E essa empresa produz, por exemplo, biodefensivos. O que são os biodefensivos? Em vez de você utilizar um produto químico para matar uma lagarta, matar alguma praga na lavoura, você usa um produto biológico. Você usa uma bactéria ou um fungo. Tá? Não agride a natureza, é ESG, não faz mal para o ser humano e mais. Está lá na natureza, simplesmente está pegando algo da natureza e está usando. Só que você faz a inteligência artificial desenvolver essa... Exato. Hoje, as fábricas, que a gente chama de biofábricas, que produzem esses biodefensivos, a BioFi fez todo o hardware, o software e a IA que pilota essas biofábricas. Ela é você chegar num tablet e falar, olha, produz tal coisa, ela faz tudo sozinha. Cara, isso é ficção científica mesmo, né? A gente está falando de uma solução biológica desenvolvida sob medida para resolver determinado problema no agro e na saúde humana. Numa também. Fábrica que está no Tocantins. Exato. E de Uberlândia ele pega o tablet e fala para a fábrica, agora o biodefensivo que você vai fazer é esse. Você vai produzir. Porque você vai produzir. Todas elas estão online, exatamente o que o Gilmar falou. Eu não só comando, mas eu sei o que está acontecendo. É como se eu estivesse virtualmente... Olha o Digital Twins aí, hein? Vamos criar uma versão Digital Twins disso, né? É como se eu estivesse virtualmente presente em qualquer uma dessas mais de 50, quase 60 biofábricas espalhadas no Brasil. Mas essa é só uma coisa, né? Que a gente Só está uma falando das ali. coisas. É uma das coisas, porque a gente tem aqui, ó, você estava me contando, tem o BioFi Agro, BioFi Lex. Não, e essa não é agro ainda. Não, e tem a Genomics e tem essa outra. Né? São várias empresas numa só. Vamos por partes, vai, porque a gente começou a se empolgar aqui e tal, foi falando. Mas beleza, biofábricas então, para explicar para o pessoal, você começou a falar. Isso. O que é de efeito prático eu tenho? Por exemplo, você estava me falando que tem uma larva, um fungo que se tiver acoplado ao a uma plantação de soja, ele aumenta em 30% É uma a produção. bactéria. Existe uma bactéria que fixa nitrogênio. E quando você aplica essa bactéria junto com a semente da soja, né, no momento da germinação, ela faz uma simbiose com a raiz da soja e ela passa a fixar nitrogênio. Então, em vez de você dar um adubo, um fertilizante para ter o nitrogênio, não, a própria bactéria pega do ar, tá? E fixa e a própria planta consome. Isso aumenta em 30% a produtividade. E essa bactéria depois ela não pode virar uma superbactéria e matar o humano. Ela já existe na natureza. Isso que é a grande tchan. A gente não está pegando e usando alguma coisa que o homem inventou e, sei lá, se não vai virar um monstro. Não, a gente está pegando uma bactéria que já existe no meio ambiente e simplesmente está utilizando e potencializando o uso dela. Isso é um exemplo do que pode ser feito numa biofábrica. Exatamente. Pode ser feito. Além disso, aquilo que eu comentei, um fungo, eu estou com um bicudo, por exemplo, que é uma doença muito comum no algodão.
Em vez de eu pegar e usar um produto químico para matar o bicudo, que, nossa, que além de matar o bicudo, esse produto químico vai matar a abelha, vai criar um impacto ambiental gigantesco. Eu uso um fungo, que esse fungo contamina o bicudo e daqui a pouco ele vira tipo The Last of Us. Cresce aquele fungo lá e matou o bicudo. Legal. Só ficou no bicudo, ele só gosta de bicudo. Também já estava na natureza, a gente simplesmente está potencializando o uso de alguma coisa que já é natural. Tá? Gilmar, você falou, né? Esse Eu episódio avisei. era... Eu avisei. Não, assim, a coisa que eu acho mais legal, Igor, é o conhecimento e a aplicação que eles fazem de IA para biologia. É ficção científica. Para mim, o dia que eu fui lá, eu entrei dentro da biofábrica, eu vi elas operando remoto, falei, cara, isso não é... E aqui, tudo feito no Brasil, tudo feito no tecnologia daqui e gente porreta por trás. Não, acho que uma coisa legal que você falou, você fez uma analogia, né? Quando você está com dor de barriga, o médico vai lá e te dá o Floratil para poder, né, refazer a sua flora intestinal. Só que o Floratil ele tem tudo, né? Nesse caso, você está fazendo o Floratil para a terra, para aquele tipo de plantação e dando para ela aquele nutriente que está faltando. Então, e aí eu já vou fazer um gancho para uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Hoje, a gente fala muito em microbiota. O que é microbiota? Exatamente, isso que você deu o exemplo do Floratil, existe um conjunto de micro-organismos que a gente chama de microbiota dentro do seu intestino. Hoje, o ser humano não é só o que você é, o que você come, é o que você é, o que você come e essa microbiota. Boa parte das enzimas, da digestão de vários alimentos, inclusive alguns princípios importantes que o nosso cérebro precisa, até serotonina, dizem, né? Você tem estudos sobre isso, são produzidos ou é potencializado por essa microbiota. Levando para o mundo vegetal, existe a mesma coisa. A planta, ela não é só a semente que você plantou lá, o adubo e a chuva. Ela é aquele conjunto de micro-organismos que está no solo. E esses micro-organismos também vão lá em simbiose com essa planta, potencializando ela. Tá? Então, a gente hoje é capaz de mapear a microbiota do solo, saber, olha, falta esse, falta aquele, prescrever, olha, vai produzir tal coisa e aplicar, que vai aumentar em X% a produtividade. Entendeu? Você tem uma ideia, você está aproveitando, sabe qual que é o maior micro-organismo do mundo? Deu uma dica. Sabe qual que é o maior organismo do mundo? O maior ser vivo do mundo? Qual? É um fungo que existe numa floresta nos Estados Unidos, que ele tem quilômetros quadrados de comprimento, porque é um fungo tão grande, cresceu tanto, e está lá e a floresta está em perfeita harmonia com esse fungo. Olha aí. Olha que coisa impressionante. Cara, eu não sei nem o que perguntar, assim, porque é tanta coisa que dá para falar. Eu não sei se eu já vou para a aplicação disso no humano, se eu continuo no agro. Me ajuda. Deixa eu falar como explicar essa história? Vai assim, lá. apesar que o nosso episódio de hoje tem de tudo um pouco, né? O Gilmar conhece bem. Vou falar mais uma coisa de agro. Hoje, a gente desenvolveu uma tecnologia, a Biofy, a gente acabou tendo filhas, né? Aí foi crescendo e tendo Biofyzinhas, né? Uma delas é a Biofy Agro, tá? Que o foco é exatamente em soluções do agro. A gente desenvolveu um equipamento que usa uma tecnologia chamada NIR, que é Near Infrared, que é tipo uma pistola. Eu chego a essa pistola e aponto para a cana de açúcar, ela me diz quanto de açúcar tem na cana. A gente chama de ATR. Tá? Essa informação que ela me dá em tempo real, ali no campo, é decisão para colher ou não colher aquela cana. Para fazer açúcar ou fazer álcool dela. Tá? Então, isso é dinheiro na B, porque às vezes eu falo, não, isso aqui não está no ponto, eu vou no outro lugar e colho. Eu posso aumentar em muita produtividade de uma usina. E como isso era feito até ontem? Até ontem? Boa pergunta. Você colhia essa amostra, mandava para o laboratório, levava dias para o laboratório te dar uma resposta. E detalhe, às vezes quando ele te deu a resposta, já foi. Perdeu. Já foi. Porque você sabe quanto custa por dia uma usina parada? R$500 mil, tá? Ela não pode ficar parada. Então, às vezes, o cara nem espera para tomar. Se não tiver decisão na hora, ele vai e colhe e acabou. Ele não vai ficar esperando. Então, você vê, essa Biofy Agro desenvolveu isso, que se aplica a cana, deu o exemplo da cana, mas também tem aplicação na soja. Por exemplo, eu sei quanto de proteína, quanto de gordura tem na soja. Isso é decisão de fazer ração, ou de repente fazer óleo. Ou mais, se eu estou usando ração, será que essa ração está pura? Ou alguém batizou essa ração e colocou mais alguma coisa nela? Com esse mesmo equipamento, em tempo real, a gente consegue fazer isso. E aí, aproveitando já que a gente está no NVIDIA, a versão nova dele já vem com o Jetson. Ó, gente, quem gosta de IoT, recomendo conhecer o Jetson. O Jetson, o modelo menor deles, tem a capacidade de 40 teraflops para rodar IA embarcada dentro do equipamento. E a gente já utiliza isso na nova geração.
que é isso, Jetson, Jomar? E onde que Jetson pode é ser uma aplicado? placa, é uma placa da NVIDIA que tem um Linux embarcado, tem GPU, e ela é feita para aplicações de IA em edge devices, né, em coisas na ponta. na Então, ponta. muitas vezes eu não tenho como mandar o dado para a nuvem, eu tenho que processar ele naquele local, como é o caso do equipamento que eles estão montando, e aí o Jetson te dá uma super capacidade de processamento local. Que outra aplicação que outra situação a gente pode usar? Teve alguém que já comentou de Jetson aqui. É muita aplicação. Para visão computacional, tem muito Tá, caso de uso foi. que você não consegue mandar dado para a nuvem por falta de conectividade, você tem que processar local. Então, a Jetson você pode botar uma caixinha junto com a câmera. Tem muita aplicação na área da robótica, Isso. na área de automação em geral. A Jetson é muito usada. Inclusive, pegando a dica, a gente não é nosso, a gente não fez o hardware, mas a gente comprou e desenvolve o código de um desses cães robôs que existem por aí, que ele vem com o Jetson. Legal. Então, o código que roda e toma decisão por onde ele vai, para ele ser autônomo, né, analisar a imagem, não vou por aqui, vou por ali, desviar de obstáculos, está no Jetson, inclusive. Tá? Bom, a gente está falando de vida, né? BioFi, como você explicou lá no Exato. começo. Então, quando eu falo para o ser humano, a gente está falando aqui muito de aplicação para o agro, mas para o ser humano também é possível Total. eu usar isso para melhorar a vida, enfim, aumentar a longevidade da população e por aí vai. E, enfim, novos medicamentos também para o ser humano. Exato. Aí vamos. Inclusive, recentemente a gente criou o BioFi Genomics, um spin-off da BioFi original, com foco nessa parte de genoma, de DNA. Né? Não sei se você se lembra, nos anos 2000 teve aquele grande projeto do sequenciamento do DNA humano. Levou uma década esse projeto para sequenciar. Por quê? Porque os equipamentos que sequenciavam DNA na época, eles eram uns monstrengos desse tamanho, que custavam milhões de dólares, se levavam dias ou semanas para dar um resultado. Hoje a coisa evoluiu tanto que eu tenho um equipamento de sequenciamento de DNA desse tamanho, um pendrive grandão. Tá? E esse equipamento... A gente está mostrando ele aqui para vocês. E esse equipamento ele é muito mais poderoso do que os antigos e muito mais rápido do que os antigos e com um custo muito mais reduzido. Antes você precisava de um apartamento para poder, um apartamento de luxo ainda, para poder montar o sequenciamento. Hoje você com um carro popular consegue ter um sequenciador. Mas é mais do que isso, não basta sequenciar. Sequenciar o DNA, o DNA do seu sangue, alguma coisa assim, vai me dar uma sopa de letrinha, quem é de tecnologia, uma stringona, né? E essa string pode ter mega, terabytes, depende do que eu estou sequenciando ali, e eu não vou entender nada. É a TCG, a TTT-CG, eu não entendo nada. O que a BioFi fez, né? Que virou BioFi Genomics? A gente desenvolveu algoritmos de IA, que a gente olha essa sopinha de letra e reconhece o que tem ali. Olhando o DNA, a gente fala, olha, aqui tem uma bactéria, ou tem um vírus, ou tem um fungo. E quando tem uma bactéria, ou qual vírus, ou quais bactérias, que você tem muito. Então, por exemplo, você está doente. Hoje você vai no hospital. Se você for, vamos dizer que você vai no hospital. O que o médico faz com você quando ele acha que você está com alguma doença bacteriana? Ele vai no teste, né? Ele vai no teste, não vai? Assim, acho que é tal coisa. Vou dar meus tal amigos antibiótico. médicos, me perdoem, não é nenhuma crítica, a gente só está comentando como que normalmente é feito. Mas quando você tem mais de uma possibilidade, você tem que começar por algum lugar. Você começa por algum lugar. Ainda mais se a sua situação ainda não está grave. Tá? E é normalmente baseado nos sintomas que você tem. Certo? Ah, estou espirrando muito, secreção. Ele vai achar que é alguma bactéria do trato respiratório e por conta disso ele vai te dar algum antibiótico relacionado a isso. Tá? O que a gente faz? Eu olho esse DNA e vejo exatamente qual bactéria tem. E às vezes é mais de uma, inclusive. E essa bactéria, eu olho o DNA dela e vejo, né, usando essa IA que a gente desenvolveu, eu vejo quais antibióticos que ela é resistente. Então, por exemplo, você está com uma coli, exemplo, de uma bactéria muito comum. E a sua coli, ela tem resistência à penicilina e tem resistência à azitromicina. A sua, aquela que está lá agora, naquele momento. No seu sangue ou numa secreção, não é uma que a gente pegou, é a sua coli. Porque, detalhe, a gente estava até falando, e o Jomar falou uma coisa muito importante, enquanto os medicamentos evoluíram pouco, quase a gente não vê lançamento de novos antibióticos, a bactéria não para de evoluir. Tá? Todo dia está surgindo uma bactéria nova e elas estão cada vez mais resistentes. E cada uma ela pode ser diferente da outra. Tá? Igual a gente não está vendo todo dia vírus a mesma coisa. Ah, já tem quantas cepas do coronavírus aí? A mesma coisa. E a bactéria é até pior. Tá? Mas voltando, a gente olha qual resistência ela tem e a partir disso a gente sabe qual medicamento tu dá. Então a gente fala, olha, você tem uma cólera, ela tem resistência à penicilina, a cipro, tome uma azitromicina. E a gente faz isso, sabe em quanto tempo? Em 4 horas. Olha aí.
Essa é a mágica. 4 horas é vida ou morte. Exato. Não, assim, o Jomar teve um caso, né? Quase morreu ali de pneumonia por conta disso. Foi tentativa e erro. Foi o primeiro antibiótico não funcionou, o segundo não funcionou, o terceiro não funcionou. E a hora que eu voltei do hospital, já estava com um quadro gravíssimo. Eu não conseguia andar 10 passos sem parar tal. E aí, finalmente, no hospital, acertaram, deram um antibiótico mais amplo lá e acertaram, né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante de um evento que eu fui lá em Uberlândia, como é o nome daquela professora? Renata, É. da UFSCar. É uma das maiores especialistas do Brasil em bactéria. E foi, assim, delicioso conversar com ela para contar essas coisas, né? A quantidade de bactéria resistente a antibiótico que a gente tem está crescendo muito rápido. Sim. E isso é um risco danado. A gente pode chegar a ter uma situação, daqui a alguns anos, pré-Primeira Guerra Mundial, em que você morria por qualquer infecçãozinha, tinha que amputar, parturiente, principalmente, mulheres morrendo no Exato, parto exato. por conta de corte, de infecção. Então, essa linha de buscar não só acertar o antibiótico, mas acertar rápido é fundamental. Porque cada vez que eu consumo um antibiótico e ele não mata a bactéria que está dentro de mim, Ela fica mais forte. ela fica mais forte. Isso. Por isso você que está usando algum antibiótico, use até o fim, né? Faz direitinho. Vai Não, direitinho, primeiro 7 que não dias. use de forma indiscriminada. Porque, Claro. como o Gilmar falou, errar é muito ruim. Porque se você erra um antibiótico ou você toma de forma indiscriminada, você pode estar propiciando um cenário que uma bactéria vai ficar De criar resistente, uma superbactéria. Tá? Hoje, isso está cada dia se tornando um problema mais grave. Você tem ideia? O que mais matou na Covid? Não foi a Covid. Foram as bactérias oportunistas de quem estava internado numa UTI, estava debilitado. Tinha uma superbactéria Tinha uma ali. superbactéria, às vezes até uma bactéria não tão super, mas como ele já estava debilitado, que deu uma pneumonia, a pessoa acabou morrendo de pneumonia. Tá? Então, saber exatamente qual doença você tem e saber exatamente qual medicamento tomar e num prazo curto, tempo é tudo, é decisivo e muitas vezes entre vida e morte. No meu caso, na minha família também eu tenho uma tia que teve meningite e foi de um hospital para o outro e só foram tratar de meningite, principalmente daquele tipo de bichinho que estava lá, que eu não sei se é bactéria ou se é vírus, que tem os dois casos. Tem os dois casos, tem a bactéria e o vírus. Mas foram descobrir já tarde demais, ela já estava ficando surda, ela já estava com, enfim, não sei tecnicamente agora falar, não sou médico, mas ficou com sequela. Você tem uma Teve ideia? que implantar fazer aquele implante coclear, porque ficou surda e por aí vai, assim. Tá toda, até hoje, mais de ano e fazendo fisioterapia até agora, ainda tá, né, não tem o equilíbrio completo. Não, Se tivesse isso... Não, e você vê duas coisas importantes. Primeiro, como você falou, se tiver, agora existe, né? Mas não é um exame com custo absurdo. Nós não estamos falando alguma coisa, não, vai custar uma fortuna o exame, um custo acessível o exame. Óbvio que ainda não está no nível de estar no SUS, mas eu acho que é questão de escala. Quer dizer, quanto mais gente utilizar, mais acessível vai ser esse exame. Você estava falando do projeto Genoma. Hoje você faz um Genera aí, né, que é teste de DNA para te falar de onde você veio, e se você tem predisposição a alguma doença, R$290. Sim. Né? E o resultado também sai muito rápido. Sim. É nesse nível de grandeza que a gente está falando da evolução. Maior do Genera, em termos de custo, mas em termos de evolução, sim. Quando eu falo maior, porque o equipamento ainda ele é muito novo. Esse equipamento que a gente É o que você falou, utiliza... com escala resolve. Escala. Por exemplo, uma vez que... Hoje ele veio preparado para fazer 96 exames simultâneos. Mas tem modelos maiores que fazem milhares de exames simultâneos. Obviamente, você vai diluir muito mais o custo, vai ficar muito mais acessível. Então, é questão de escala. E mais, quando a gente pensa como saúde, como saúde pública, inclusive... É bom para todo mundo. Por que é bom para todo mundo? Primeiro, você vai resolver o problema antes. Segundo, você vai evitar criar uma bactéria mais resistente. Terceiro, é menos ocupação hospitalar. Exato. Então, você vai deixar o hospital para quem, de fato, está com uma doença mais grave ou foi vítima de um acidente e precisa de um hospital. E até para os planos de saúde é bom. Por quê? Menos sinistro. Quanto não custa para um plano de saúde uma pessoa internada? Então, é bom para todo mundo. Então, falta agora a gente, como sociedade, acordar e falar, olha... Vamos utilizar essa tecnologia que está aí à nossa disposição. E o mais legal, modéstia à parte, nós somos o primeiro no mundo. Primeiro no mundo. E tem uma coisa interessante, o garoto que cuida disso no BioFi, ele fez pós-doutorado na China. Na China. E nesse pós-doutorado dele, ele encontrou 1000 novos antibióticos. 1 milhão, na verdade. 1 milhão. 1 milhão. Usando IA generativa. IA generativa. E aí foi impressionante, porque eles pegaram uma parte dessa amostra, né? Eles pegaram uma parte randômica lá, se não me engano, de 100,
sintetizaram Isso, foi 100. em laboratório. Dessas 100, 78 funcionaram. Exato. E essas 78 viraram patentes. Então, você imagina se eles fossem fazer com 1 milhão. E a IA generativa. Quanto de- E a IA generativa é muito legal porque ele é um cara formado em biologia, só que ele só trabalha com tecnologia por trás disso. É muito legal bater papo com ele, de ver como é uma área em que a gente comentou no outro episódio, né, que dentro da medicina tem muito para se explorar, né? Ele contando das pesquisas, do que tem sido feito de avanço, é um negócio muito louco, porque ele não é um cara de ciência da computação, ele não é um engenheiro da computação, Não é um nerd que nem a não gente, é um né? nerd que nem a gente desde criança, é um cara que trabalha com biologia, mas ele usa IA com maestria para fazer o que faz. Exato. Não, e vocês vão falando, vai dando Não. que desespero, assim, porque eu não sabia, por exemplo, que se podia sintetizar uma... Nossa, hoje você imprime DNA. Você imprime uma proteína. Você fala assim, olha, eu tenho A, T, C, G, A, T, 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 T. Tem uma máquina que imprime isso. Entendeu? Cara, isso é muito ficção E científica. e essa impressão, você pode, por exemplo, sei lá, isso pode ser um medicamento que você escala e está aqui o medicamento, ou pode ser alguma coisa que eu vou fazer. Existe uma tecnologia chamada CRISPR, Sim. que eu posso pegar um DNA maior e colocar esse pedaço de DNA dentro de um DNA maior. Aham. Então, por exemplo, hoje, um exemplo que não é CRISPR, mas poderia ser, tá? Hoje, produção de insulina. Hoje, insulina antigamente você ia lá, extraía de um animal ou sim. de alguma coisa, pegava para o ser humano, ou de alguém morto, extraía, era bem complexo. O hormônio do crescimento era criado, era tirado de mortos, da pituitária dos mortos. Hoje em dia, não. Eles pegaram isso, produziram um DNA que faz isso, colocaram dentro do DNA de uma bactéria e tem uma bactéria que está lá produzindo insulina. Sim. Sabe esses bioreatores, essas biofábricas que eu comentei? Eu poderia ter uma biofábrica só produzindo insulina, para você ter uma ideia. Mas eu citei o exemplo da insulina, mas a mesma tecnologia eu aplico a qualquer medicamento. Pode ser qualquer antibiótico, eu posso Tanto é e criar novos. os novos antibióticos. Tanto é que a fase 3, eu comentei, fase 1 do nosso projeto, como Genomics, é identificar os micro-organismos, seja bactéria, seja vírus ou seja fungo. Essa é a fase 1. Fase 2, recomendar medicamentos existentes para aquela doença em específico. Fase 3, nós vamos criar novos medicamentos. Para quando isso? Ano que vem a gente já começa. Nós Olha estamos isso. nesse exato momento conversando com um laboratório que assim, não é a Biofy que vai pegar e fazer em grande escala, mas a gente vai desenvolver a tecnologia, usar esses algoritmos, usar os meus doidos, os nossos doidos, tá? Para a gente gerar essa sequência que eu comentei com você, imprimir e depois vai entregar para uma fábrica produzir em grande escala. Não, tá? assim, se a gente pega o histórico da indústria farmacêutica mesmo, assim, quantos anos para desenvolver uma nova... Era décadas. Né? Era décadas para desenvolver décadas. um novo medicamento. Aí você entra ali na vacina da Covid. Não vou entrar aqui em discussão se ela funciona bem, se não funciona, mas em meses a gente teve uma Mas resposta. era um projeto. Aí tem dois tipos de vacina da Covid. Tem uma que é as de mRNA, etc., que eles já vinham pesquisando faz tempo. Tá. Não é uma tecnologia nova. Assim, no mínimo uma década. O que eles fizeram foi preparar ela para ser para Covid. Isso foi rápido, Sim. foi rápido. Mas se você pega... E eu estou comentando isso porque uma das empresas do grupo é uma fábrica de vacinas. Tá, também. Nem todas. Então estamos todos. É biologia, nós estamos lá. E só que é vacinas animais, não é humanas, né? Mas a gente vê lá, por exemplo, o processo de produção de uma vacina tipo uma Coronavac. Na verdade, você pega o vírus, coloca, você já viu, colocando dentro de um ovo, Sim, etc. sim. É para o vírus desenvolver dentro daquele ovo. Quando ele vira em grande quantidade, você pega e mata o vírus, você inativa o vírus. Uma Coronavac é isso. Sim. É uma vacina de um vírus inativado. Tá? Essa tecnologia é muito antiga. Não é nova, é muito antiga. Foi adaptada para aquele Foi caso. adaptada para o vírus do coronavírus. Tá? Mas mesmo essas coisas têm limitações. Aí, como você falou, né? Não vamos entrar no mérito se funciona ou não funciona, mas tem limitações. Mas quando você fala de não vacinas baseadas em vírus inativados ou bactérias inativadas, mas vacinas com novas proteínas, né? Esse de DNA novo, etc., isso é muito novo. Nós estamos falando de menos de uma década desse Você tipo está falando de uma coisa. revolução da indústria farmacêutica nesse Total. caso? E mais, é uma revolução que quem não entrar nessa revolução vai ficar para trás. Porque o mundo hoje está indo nessa direção. E estamos usando IA para isso. Estamos usando IA, estamos usando NVIDIA. A NVIDIA tem uma... Depois o Gilmar pode falar muito melhor que eu. Tem uma série de frameworks só para isso. Né? Mas só para concluir, então... E muitas vezes, no passado, né, quando a gente falava de medicamentos, por exemplo, você sabe de onde veio? Qual que é o grande medicamento do momento, todo mundo fala, que fez uma empresa? Ozempic, né? Ozempic. Tá aí. Você sabe de onde veio o Ozempic? Da saliva de um lagarto. Sério? Sério. Alguém lá, um doido, como diria, um doido, pegou a saliva do lagarto, vou descobrir para que isso serve.
antigamente era assim, você não sabia para que servia. Aí você ficava testando, até achar uma aplicação. Aí eles acharam a aplicação da diabetes tipo 2. Efeito colateral. Só que o efeito colateral era emagrecer. Entendeu? Foi a mesma coisa, tipo o lance do Viagra. Era para pressão, que o efeito colateral era outro. Então, mas sem querer eles descobriram. Então, boa parte dos medicamentos que hoje a gente usa são assim, foram sem querer. Qual que é a grande revolução? Hoje não é mais sem querer, é por querer. Você projeta exatamente que sequência de DNA que você tem, tá? Você tem uma coisa fantástica, chamada Bionemo, que eu vou deixar esse senhor falar aqui, porque ele vai falar com propriedade, que você testa essa proteína e depois que eu testei, eu vou, imprimo e produzo um medicamento com aquilo. Então, não é sem querer, é por querer e projetado. Que louco. Bionemo é uma tecnologia de IA generativa da NVIDIA para biologia. Para criar proteína, para criar sequenciamento de DNA. É a tecnologia do LLM, que a gente está acostumado a usar com o ChatGPT, só que imagina um ChatGPT feito para biologia. É muito legal, quem quiser dar uma olhada, Bionemo, recomendo ver. Pra você ter uma ideia, no Bionemo, e a gente usa o Bionemo, você pode pegar uma proteína, joga nele, ele diz qual que é a estrutura 3D que essa proteína vai ter, e ele simula onde que ela vai se encaixar no corpo humano, inclusive, com a biblioteca que ele tem. Uou. Aí você vai estudar efeitos colaterais, os efeitos que ele tem. Tudo isso você faz tudo no ambiente virtual. Eu não preciso mais tentativa e erro. Aí eu pego o exemplo que o Jomar deu, do Célio, que trabalha com a gente. Quando ele pegou aquelas 100 aleatórias e 70 deu certo, você fala, mas pô, só 70%? No mundo real, de 1 milhão, uma dá certo. Por isso é tão cara a pesquisa, né? E com o Bionemo e com essas outras tecnologias de IA generativa, hoje o desenvolvimento de um remédio já é feito com um encurtamento de 3 anos e meio. Porque o que você consegue fazer com IA, basicamente, você sabe que são aqueles aminoácidos ou aquelas proteínas que você precisa no medicamento, só que a quantidade de combinações e formas de implementar aquilo é gigantesca. Então, a IA generativa gera 1 milhão de possibilidades e depois as IAs vão tratando isso. E fazendo corte, então, o que é solúvel, o que é estável à temperatura ambiente, E aí o entra a que questão- não é tóxico, e vai cortando até que eles chegam em 10. Sim, mas aí talvez o tempo maior seja por conta da burocracia também, que você tem que seguir alguns passos legais para poder aprovar depois. Essas 10. Essas 10, elas são altamente viáveis, porque como o Gilmar falou, Então, mas pouquíssimo tempo. não, isso era décadas Exato. fazendo isso. Era muito Então, tempo. é isso. E essas 10 são as 10 que, de fato, eles vão sintetizar Aham. e vão começar testes práticos. Então, aí vem o teste prático que eu tô falando, que é a parte que talvez demore Sim. mais, porque eu vou testar em humano, em animal, depois em Sim. humano, sei lá qual que é Mas, né, a mas de sequência qualquer, mais... eu acredito, não sei quando, mas eu acredito que mesmo o teste prático, na evolução que a gente está tendo, óbvio, vai depender muito dos órgãos governamentais terem a consciência que a gente está conversando aqui. Mas mesmo o teste prático você vai poder simular muita coisa. Você poderia até reduzir o tempo do teste prático. Tá? Sim. Porque boa parte disso a IA simularia. Exato. Entendeu? Mas, óbvio, ainda não estamos nesse momento, ainda leva bastante tempo. Teste prático leva de 5 anos a 10 anos. Porque você tem que acompanhar a pessoa para ver se não vai dar reação, efeito. tá. Ainda vai ter alguém que vai falar que foi o 5G que causou alguma coisa. É o chip, né? Vai ter uma loucura aí, né? Será que a gente vai chegar num dia, num ponto que a gente vai chegar na farmácia e fala, tô doente, o cara vai lá, faz seu teste de DNA na hora e imprime o comprimido para aquilo que a inteligência artificial encontrou em você? Imprimir o comprimido talvez leve um tempo, mas fazer um diagnóstico desse tipo, baseado em DNA, sim. Tá? Quanto tempo? Vai lá. Bola de cristal. A bola de cristal é difícil. Porque, assim, eu não quero correr o risco de ser, como chamava lá, a que foi até presa. Não, porque aí depois eles vão fazer um corte. Inclusive tem um corte meu rodando aí falando de Bitcoin. Que, cara, não, porque quando lá atrás Bitcoin tava valendo R$3.000, perguntaram, você compraria Bitcoin? Eu falei não. Aí o pessoal tá fazendo esse corte jogando. Então tem que tomar muito cuidado com o que se fala, porque senão você vira meme depois. Eu não vou falar quem, mas teve um caso de alguém que disse que isso ia acontecer, até criou uma empresa e vendeu por $1 bilhão dizendo que isso ia acontecer e não deu certo. Então vamos evitar. Falar nisso, gente, o Bitcoin subiu tanto, eu vendi os meus, Olha aí. me arrependo tanto. Mas tudo bem. Voltando, então assim, eu não quero cair nesse erro, tá? Mas eu acredito que numa década, pelo menos um diagnóstico personalizado, e no máximo, tá? Entre 5 anos e 10 anos no máximo, um diagnóstico personalizado com exatamente o que você tem. Quando eu falo o que você tem, eu peguei o exemplo de bactéria que a gente tem hoje, o Biofire já tem.
Já tem, inclusive, a nossa pretensão não é ser um laboratório para sair fazendo isso para o público. Nossa pretensão, gente, quem nos ouve, estamos procurando parceiros, é justamente fornecer isso via B2B, via um grande laboratório, via hospitais, etc. Eles que vão coletar, eles que vão fazer as primeiras etapas e a gente faz a mágica da IA acontecer, tá? Que roda na cloud, inclusive. Mas voltando, on-prime, podemos ter um bando de GPU lá, né? Mas voltando, eu acredito que esse nível que olha, inclusive, doenças genéticas mais incomuns, olha toda essa microbiota, isso aí, estourando 5 anos, eu acho que a gente vai ter 10 anos para chegar num remédio personalizado. Porque remédio personalizado, você tem uma ideia, a gente está falando muito de doenças por micro-organismos, mas tem outras doenças, tem câncer. Hoje, a grande linha de tratamento do câncer são remédios personalizados para o tratamento, usando o próprio sistema imunológico como ferramenta de ataque ao câncer. Isso já está começando a se tornar uma realidade e eu acredito que na próxima década vai ser um tratamento super comum. Tá? De novo, a gente estava falando de imprimir, fazer CRISPR, eu pego e sintetizo uma molécula para combater o tipo específico de câncer que você tem, porque cada um é um, eles não são iguais. Nesse aspecto, assim, dá para imprimir de tudo hoje. Dá. Poderia imprimir, sei lá, já imprime casa, imprime, sei lá, o pessoal fala de levar a impressora para a Lua para poder utilizar o próprio material da Lua para poder fazer uma colônia lá. Sim. Né? Poderia, cara, qual que é quando você pensa assim, aqui a gente está falando no contexto de biologia, mas quando eu penso numa impressora que pode imprimir tudo, o que vai acontecer do mundo? Jomar, você que é o mais da vai tecnologia. Ser Jetsons, né? Vai lembrar do desenho dos Jetsons lá, que você aperta a comida e sai e tal. Como eu já falei... Já tem carne sintética impressa. Sim. Como eu falei até num outro episódio, né? Essa área de medicina, biologia, farmacologia, vai começar, e clima, né? Clima. Eu acho que as grandes inovações de aplicação de IA vão vir daí. Porque a gente consegue hoje aplicar IA para resolver problema muito complexo que a gente não tinha capacidade computacional há um tempo atrás. Né? E quando você olha o que a NVIDIA fez com o hardware nos últimos 8 anos, é um negócio maluco. A gente aumentou a capacidade de processamento da IA em 1000 vezes em 8 anos. E a gente reduziu o consumo de energia em 45 mil vezes. Lady nesse ficou mesmo... para trás há quanto tempo, né? Tem um gráfico que eu ando usando nas palestras que eu mostro essa curva de crescimento das GPUs e a gente vê a Lady Moore embaixo. Daqui a pouco ela não aparece mais. Então, com tanta capacidade computacional, a um custo, entre aspas, acessível para fazer esse tipo de pesquisa, a gente começa a conseguir atacar áreas agora de investigação e de pesquisa dentro de medicina e de outras carreiras que a gente nunca pôde antes porque não tinha hardware, né? O caso do Célio que trabalha com ele, né? Eu fiquei impressionado de ver o tanto que aquele cara entende de IA e ele é um biólogo. Então, assim, quando a IA começa a permear todas essas outras áreas de conhecimento e isso começa a ser parte da carreira da universidade, do banco. A gente comentou um episódio outro dia sobre resistência dos médicos em usar IA, né? Quando o médico usar IA no banco da universidade, ele vai sair de lá acostumado com aquilo. E isso é muito legal, porque a forma de uso e de aplicação da inteligência artificial na biologia é muito específica. Então, só um biólogo para entender aquilo de verdade. Não adianta ser nerd louco igual a gente que não funciona. A primeira vez que eu mexi com IA foi em 94, no meu mestrado. Em 94, eu mal tinha internet, né? Era no modem, né? Então, não tinha nem Python, nem import para você pegar um TensorFlow pronto, nem nada, né? Muito menos um container da NVIDIA. Então, você fazia os códigos na mão. E eu rodei em 94, eu até publiquei artigo, eu fiz um joguinho de damas que ele aprendia com seus movimentos e cada vez ficava mais difícil jogar com ele. E era um backpropagation, um multicamadas com backpropagation. Só que ele levava um dia para treinar. Um dia para treinar uma partida. Tá? Por quê? Cara, e era o computador mais poderoso que eu tinha acesso na época, e era isso. É o que o Jomar falou. Isso mudou tanto, que hoje ficou absurdamente viável. Não só em termos de desempenho, mas de custo de consumo energético e tudo mais. Eu gosto muito da teoria de abundância e escassez e o quanto que isso pode impactar na humanidade como um todo, né? Se eu penso numa impressora, a gente está falando aí de imprimir DNA e tal, eu penso numa impressora que pode ser enviada para uma África, que seja, para imprimir remédio, imprimir água, imprimir, sei lá, o que estiver faltando, roupa, imprimir casa, imprimir o que for, você começa a diminuir igualdades sociais, né? Começa a diminuir igualdades... Mas, o que você pode fazer também? Vai longe, né? Enfim, esse papo. Vai.
Veja, eu posso usar os micro-organismos a meu favor. Lembra quando eu comentei dos biodefensivos? Eu posso ter bactérias do bem que produzem o medicamento. Uhum. Então, eu posso Sim. pegar o DNA, né, o que eu quero daquele medicamento, botar dentro de uma bactéria e ela virar uma bactéria do bem. Enriquecer o solo do Enriquecer cara o para solo, poder... entendeu? Enriquecer para você melhorar o seu sistema imunológico a partir do que você come. Ele tem tipo um probiótico que você bebe que te torna imune a uma série de doenças. Olha como a Legal. gente muda o jogo, entendeu? E isso está muito próximo. A gente ouve muito falar que muito provavelmente a próxima geração vai viver, não digo eternamente, mas quase eternamente. Tá? Seja por todos esses avanços que nós estamos comentando, seja por um outro que é mais louco ainda, da inibição da telomerase. Você já ouviu falar da Não. telomerase? Isso. Esse é mais divertido ainda. No DNA humano, no final do DNA, existe uma coisa chamada telômero. Tá. E existe um número fixo de telômeros por cada fita de DNA que a gente tem. Tá? E cada vez que o DNA se duplica, ele perde um telômero. Tá? Aí você fala, e daí? E daí que Chega uma hora quando que chega no acaba. último, ele morre. A célula morre, ela não se duplica mais. Então a gente fica velho, não é porque a gente fica velho, porque o tempo passa. É que as células param de se repor. Então vai morrendo célula e não nasce uma nova para repor a que morreu. É por isso que a gente envelhece. A pele envelhece, coração, fígado. Hoje, existem pesquisas, tudo isso que a gente está falando, usando IA, usando... para poder desenvolver novos medicamentos que vão inibir esse processo, vão inibir a telomerase. É Entendeu? a fonte da juventude. Seria a fonte da juventude. E é muito provável, tanto dado o impacto que isso tem, é óbvio que no início vai ser muito caro, só os muito ricos vão ter acesso, que nem um louco lá que está, inclusive, financiando esse estudo, mas é muito provável que numa década ou duas, isso vai ser um medicamento. Entendeu? Então as pessoas não vão mais ficar velhas, quem tiver acesso a esse tipo de medicamento. Gente, eu tô imaginando a minha mãe assistindo esse episódio. Só ela só olhando. Eu avisei. Eu falei que ia ser bom, não falei? Não vai entender nada, mas vai achar tudo lindo. Que mundo, hein, que a gente tá caminhando. Mas você sabe o que é o mais legal? Nós fazemos parte disso. Seja uma NVIDIA que está fornecendo a tecnologia, todo o ambiente para a gente, né, a ferramenta para poder a gente construir, seja nós que estamos aqui discutindo, a gente que está pesquisando, está criando e está sendo doido ao ponto de questionar Fazer isso e acontecer. fazer acontecer, entendeu? Sobre a questão da agricultura, tem uma startup do Inception da Argentina, Da que eu botei em Argentina. contato ele agora recente. Essa startup ela faz pulverização seletiva de veneno na agricultura. Só que ao invés de vender aqueles tratores que custam 10, 15 bilhões de dólares, etc., eles conseguem colocar essa tecnologia em qualquer pulverizador vagabundinho barato. Né? Então, basicamente, é Jetson com câmeras, né? E ela só joga o veneno onde ela precisa. encontrar a praga. Sei. Então você imagina a economia e o bem que Total, isso já faz para o meio ambiente. Agora né? põe bio. Agora, bom, Aí eu apresentei os dois, falei, não, agora vocês têm que fazer alguma coisa junto, porque se além de ser seletivo eu ainda uso Biodefensivo, né? biodefensivo, cara, a sustentabilidade vai lá em cima. Pode falar, João Marcos, você cobrasse comissão para essas boas ideias aí, tudo que sai daí. Você não estava aqui mais com a gente, né? Já estava rico há muito Ah, tempo. mas depois a gente toma uma cerveja, tá tudo certo. Toma. Eu te devendo várias, por sinal. Boa, pessoal. Vocês viram que o papo aqui pode render horas e horas se a gente for continuar entrando aí para as questões que a gente começou a levantar. Mas para a gente começar a fechar aqui a nossa conversa, tem um último ponto que você gostaria de colocar, uma última novidade que você está criando aí. Inclusive, o culpado é o João Mar. O João Mar, assim... Aí, ele prometeu aqui fora do ar que vai batizar essa iniciativa com o nome de João Mar, hein? Vou batizar. Com o nome na verdade, não com o seu nome, mas com o seu nickname. O Maybit. Boa. Para ficar mais ainda, mais antológico ainda. Qual que é a ideia? Eu acredito muito, por exemplo, o João Mar comentou, e eu gosto de uma expressão que ele usa, que é o para-raio de doido. Entendeu? Então, assim, não é só Uberlândia, não é só BioFi que tem ideias legais, etc. Acho que tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento e que tem ideias brilhantes. Eu quero instalar um para-raio de doido. Aí você fala, como para-raio de doido? A gente vai criar um hackerspace, um espaço hacker no sentido de gente que pensa diferente, quer testar, quer prototipar, quer inovar, conosco. A gente vai deixar aberto lá o espaço e Voltado para biologia. não só para biologia, Tá. seja para a parte daquele que eu falei do hardware, das biofábricas, etc., Tá. seja para biologia, seja para o que for. Eu quero construir esse ambiente para que ideias novas surjam e que a gente participe, fomente e ajude isso como inovação. Legal. Entendeu? Porque capazes nós somos, nós temos excelentes profissionais, nós temos a tecnologia, nós temos excelentes universidades, entendeu? A gente precisa só botar todo esse bando de doido junto.
E é esse tipo de iniciativa que eu quero É fazer. o para-raio doido. É o São os para-raio de hackerspaces, né? Quando a internet das coisas chegou no Brasil, o IoT lá atrás, a gente teve uma profusão de hackerspaces sendo criados. Eu ajudei a fundar tenho amigos que são membros de hackerspace até hoje. E é exatamente o que o Paulo falou, que eu chamo de para-raio de doido, porque é isso. Só vai aparecer gente ali em volta que é aficionado por tecnologia, que tem uma criatividade gigantesca e o principal, que adora compartilhar conhecimento. Porque aí as coisas legais começam a acontecer. Então, cada um vai lá dar seu pouquinho, né? E se for um hackerspace que, além de eletrônica, vai trabalhar com biologia, Imagina. com medicina, com outras Olha coisas... que legal. Pô, é legal pra caramba. Esse hackerspace ele é virtual. Vai ser presencial. Presencial vai ser, o escritório. Não, você precisa ter um espaço. Precisa ter um espaço. Você precisa ter equipamento eletrônico, você precisa O ter primeiro uma já adianto vai ser infraestrutura. Uberlândia, mas por que não daqui a pouco em São Paulo e outros lugares a gente criar isso? Por que não? Fazer vários. A né? Uberlândia está com uma turminha boa lá, Você hein? sabe que a gente então. tem um negócio que eu fui um dos idealizadores lá atrás, junto com mais uns amigos. A gente tinha hackerspace no Brasil todo. E aí, quando tem grandes eventos de tecnologia, né? Pô, como é que a gente vai fazer para juntar os hackerspace, etc. Então, a gente inventou um teco que é um hackerspace, ele é um meta hackerspace. Chama Dumont. Tá? Quem foi em feira de tecnologia aí, vocês vão encontrar o hackerspace Dumont lá dentro. E o conceito do Dumont é o seguinte, ele é um hackerspace virtual, então é um lugar para a hackeada ficar toda junta dentro, para os hackers ficarem juntos dentro do evento. E o hackerspace mais próximo do local do evento faz a curadoria do que vai rolar lá dentro. Então, dessa forma, a gente consegue ter o Dumont presente em tudo quanto é evento de tecnologia do Brasil, sem ninguém gastar um centavo. E a gente está sempre em tudo quanto é evento. E quem é hacker chega lá dentro do evento, você já sabe que a tua galera vai estar lá naquele espaço. Até fazendo dois comentários. O primeiro, assim, a gente normalmente acha que hacker é alguém do mal. Não, a gente que, por conta do negócio de cyber, Curioso, isso aqui, acha que é do mal. Não, é hacker. Significa desafiar os padrões, pensar diferente, criar. E é isso que nós estamos falando. Essas comunidades são para isso. Segundo, a gente tem histórico, a Biofy já fez. Falando isso ano que vem, eu quero ser no meu, viu? A gente sempre faz um hackathon. Sim. Tá? A gente fez um hackathon ano passado, ano que vem a gente vai fazer de novo. Mas o hackathon é muito curto. O hackathon dura 3 dias. Cara, a gente quer construir uma história, uma jornada. Entendeu? E precisa de mais tempo, precisa de espaço. E a gente vai investir fortemente nisso, porque a gente acredita nisso. Legal. Para quem quiser continuar essa conversa, entrar em contato com você, Paulo, qual é o melhor caminho? LinkedIn? Pode ser LinkedIn, Paulo Pérez, acha no LinkedIn, ou da Biofy Technologies, tá? Que é a empresa mãe de tudo essa loucura que nós estamos falando. Tá? Boa. Jomar Silva também no LinkedIn. É isso aí. Mas mais que isso, Inception. Galera, mais uma startup do Inception, Somos mais startup uma do Inception. startup que a gente tem ajudado a fazer essas loucuras que o Paulo contou aqui com IA. Então, nvidia.com/startups, inscreva sua startup lá e a gente vai ajudar vocês também. Perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que a gente terminou no alto, né, nessa temporada aí, ó. Mais uma temporada entregue, 6ª temporada do Vem Aí, esse podcast que já está virando referência aí no universo da inteligência artificial. Bom fim de ano, né? A gente está em dezembro aqui agora. Espero vocês no ano que vem. Ano que vem já tem mais 4 temporadas confirmadas aí, uma por trimestre, com várias outras novas ideias e malucas ideias aqui que o Jomar vai trazer para nós, para abrir sua cabeça, né? Você imagina que do lado de lá tem vários hackers, Paulo, para poder fazer parte aí dessa procurando você, comunidade. viu? Estão procurando você. Isso aí. Bom, então a gente se encontra no ano que vem com mais uma temporada de Vem Aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu! Obrigado.